Sejam muito bem-vindos ao TexTech, o podcast da BMS Consultoria Tributária. A gente tem um compromisso com você de sempre trazer inovação, mas também gente, carreiras de sucesso que a gente se inspira. Hoje, nós temos um assunto que é primeira vez aqui, inédito, que uma amiga poderosa, e eu tenho trazido mulheres poderosas para dividir aqui o estúdio com a gente. A Yasui é minha amiga há muito tempo. E sexta-feira eu passei pelo LinkedIn dela, falei, eu preciso levar no TexTech. Sabe o que aconteceu? Hoje a gente se encontrou no avião. Que maravilha. Obrigada, Yassi. Imagina. Obrigada a você pelo convite. E o que a gente estava falando ali antes, né, Tati? Só assim mesmo, só mulher pra, assim, tipo, encontrou, marcou e fez e vambora. Não, assim, o estúdio também foi bem generoso com a gente. Estúdio que a gente adora gravar, mas a gente se encontrou hoje de manhã e já marcamos aqui pra gravar. E logo, logo vocês vão ver aí tudo o que tem de novidades. O assunto hoje é de uma mulher poderosa que dirige uma associação que vocês todos são viciados, eu posso apostar. A gente vai falar de streaming. Então, fiquem aí, não saiam, fiquem até o final, mas antes é aquele meu pedido. Curtam a gente nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. No LinkedIn, sempre novidades quentíssimas, diversos posts ao longo do dia, trazendo histórias de sucesso, mundo dos negócios e dos tributos, que sabe que a gente adora. E obrigada, amiga. Obrigada por estar aqui com a gente, mas eu quero que conte um pouquinho, dividir com o nosso público, um pouquinho da tua carreira, que eu sei que ela tem 20 anos na TV. Então, assim, eu que fico nervosa que gravar podcast, pra ela é tranquilo, mas 20 anos Não, mas na atrás TV, das câmeras sempre, mas é 20 isso. anos de TV. Eu comecei em TV em 2004, na Globo. Eu era responsável por operações da área internacional e foi uma coisa muito legal, foi um projeto muito legal, porque eu passei 10 anos, pouco mais de 10 anos na Globo, onde eu pude percorrer praticamente todas as áreas, entender como é que funcionava, fazer aquela quando você pensa em Globo lá no exterior, você pensa assim, venda de escravizada para a China. Você sempre quer saber como é que funciona. Então, assim, tipo, você poder entender um pouco mais de produção, pós-produção, passar por todo o processo de venda, internacionalização, adaptação de um programa para o mercado, realmente é muito legal. É uma coisa muito palpável, né? Você está trabalhando com uma coisa que você vê na televisão. Você está ali vendo todo dia o que está acontecendo. O teu trabalho está ali. Então, é muito assim, gostoso. Mães estão na Globo também. Também. E assim, tipo, o crachá da Globo realmente faz muita diferença, abre muita porta, não vou negar. E o mais legal foi o que eu falei, né? Assim, tipo, você trabalhar com um produto que você tá ali. Eu sempre brincava, né? Porque eu também já trabalhei em telecom, e aí eu falava assim, olha, gente, saindo de telecom, tô indo pra Globo, porque eu vou parar de ler revista de coisa técnica, eu vou passar a ler revista da TV, pra saber de fofoca de artista. Mas é sempre muito prazeroso trabalhar com TV e com todo mundo que eu falo, Tati, que a gente também tem um podcast, que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas assim, com todo mundo que eu entrevisto, é assim, tipo, unânime. TV é uma cachaça. Você entra nesse mercado, você não sai mais. E assim, ao longo desses anos, 20 anos, a TV era outra coisa. Então, a gente sentava ali, tinha o Jornal do Almoço, o Jornal Nacional, o Ibope lá em cima, todo mundo só assistia isso, uma hegemonia da Rede Globo, né? Até que as outras vieram, Globo 1, Globo SBT, mas a TV mudou. E hoje a gente chega nos streamings, o qual você preside a Associação das Empresas. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória, dessa mudança ao longo dos anos, que a gente foi só percebendo no controle remoto, mas para quem está do outro lado da mesa deve ser um pouco diferente. E até mesmo para o público, né? Assim, tipo, a gente está falando de coisa de 30 anos atrás, 40 anos atrás, a família se reunia na frente da TV. Todo mundo marcava, era como se fosse um encontro da família na frente para assistir o JN, o Jornal Nacional, para assistir a novela. Então, assim, tipo, a pessoa trabalhava, chegava em casa, encontrava com os filhos, com o esposo, o marido, sentava na frente da televisão e via novela, assistia o Jornal Nacional, e assim era a família brasileira, né? E aí, obviamente, esse cenário mudou. Mudou porque, primeiro, depois de... A gente chama as TVs abertas, né? A gente tinha somente as TVs abertas. Depois a gente passou as TVs pagas, os bundles das operadoras, né? Todo mundo tem um pacote de Vivo, claro, e
E a gente passou a ter um buquê de canais para assistir, então você já ampliou muito, né, a sua possibilidade, né, de programação. E depois com o streaming, e aí abriu completamente, né? E abriu do tipo, todo mundo pode ser um ator, todo mundo pode ter um programa, mesmo que esse programa seja no YouTube. E agora que a gente tem um modelo de monetização de canal que é por publicidade, ele, assim, tipo, isso democratizou demais, porque você... Explica pra gente, que a gente que é público, a gente fala assim, então tá, vamos lá. A gente viu os atores saindo da Globo, porque não queriam aquela exclusividade, a Globo também não querendo os atores indo pras plataformas de streaming, né? E a gente vê que existe diferentes formas de monetização. Como que ficam em pé esses negócios? Então, a TV aberta sempre vai ser a TV aberta. Eu acho que tem espaço para todos os tipos, tá? Então, por exemplo, TV aberta, ela é um canhão que você está colocando para todo mundo, né? Porque o Brasil inteiro pode assistir o conteúdo da TV aberta. É claro que a publicidade dentro da TV aberta, quando você vai colocar o seu anúncio dentro do programa lá, é claro que ele vai custar mais, porque você está abrindo um canhão para um número absurdo de pessoas. Só que às vezes você quer vender para um comerciante menorzinho da sua cidade. Então, você não precisa desse canhão todo. Aí você pode ir para você pode até ir, mesmo na TV aberta, você pode até anunciar numa afiliada, né, das emissoras, etc. Mas mesmo assim, ainda é uma TV que ainda é cara, porque é uma TV que depende de satélites, etc. Com a TV a cabo, isso ficou um pouco mais democrático, né? E agora com o streaming, que você pode usar a internet que for, e a gente está com o Brasil praticamente quase que todo fibrado, né? Daí, fibra barato. Exatamente, né? Razoavelmente barato, e democratizou realmente. A gente ainda tem alguns pontos, né? A maioria no Brasil rural, mas a gente ainda tem alguns pontos sem internet de fibra, mas até isso já estão dando uma resolução, que é assistir o streaming mesmo via satélite. Então, essa foi a mudança até agora. Então, como é que monetiza isso tudo? É claro que voltando um pouco, né? TV aberta sempre vai ser mais caro para você anunciar ali dentro, né? Depois vem TV fechada e vem a publicidade no streaming. A diferença, Tati, é que agora a gente tem um modelo que é basicamente o modelo que a gente tinha antes da TV aberta, só que no streaming. Que você monetiza, o seu modelo de monetização é por publicidade. Entendi. Então, toda a sua monetização está na anúncios. publicidade. Exatamente. Tá, e são os anúncios, assim, igual propaganda, intervalo comercial, ou são aqueles dentro dos programas? Aquele dentro do programa que é tipo, a gente nem você faz, sente. que nem sente, porque na verdade ele faz uma historinha de acordo com o produto que você quer vender, né? Aquele a gente chama de merchan. Branded. É que depende. Quando você monta uma história toda, né? E você vende uma publicidade com aquela história, com o seu produto inserido na história, né? O que a gente chama de branded content. Você faz o conteúdo, né? Mais, assim, tipo, ele mais... Você nem sente que está sendo colocado alguma coisa ali, porque você está participando de uma história, né? E a gente também tem a publicidade mesmo, como se fosse o comercial, igualzinho na TV que a gente via antigamente. Então, assim, já estamos inserindo, mas eu tenho ainda... Passou por uma carreira internacional, eu queria que contasse um pouquinho pra gente. E depois, eu ainda tenho uma certa dificuldade, que eu acho que as pessoas passam mais tempo procurando o que vão assistir do que assistindo realmente. E a gente não sabe em qual plataforma. Eu vou ver no Globoplay, vou ver no não sei aonde. E hoje, elas podem... Antes era assim, essa aqui é uma produção, só tem nessa plataforma. Agora elas podem ter mais de uma.
É isso? É isso, assim, tipo, na verdade você já tinha algumas janelas, né? Então, por exemplo, um filme de Hollywood, ele ia primeira tela cinema, depois ele passava para TV aberta, TV fechada, streaming. Você pode trabalhar em janelas também, né? Ou você pode agora, dependendo dos acordos, que tudo depende dos acordos entre quem tem o conteúdo e quem está distribuindo o seu conteúdo. Você pode sim fazer acordos de colocar simultaneamente em várias janelas ou em vários streams, digamos assim, né, em várias plataformas, para aí você acaba assistindo o seu conteúdo, você tem o seu conteúdo disparado em várias plataformas. E aí você fica assim, gente, eu não sei nem o que eu assino. Porque... Para você ter uma ideia, há 4 anos atrás, a média de número de serviços de streaming que uma casa assinava, né, era de 4. Hoje, ela pulou para praticamente 8. Porque a gente tem que assinar tudo. O número de streaming aumentou, tem muito mais conteúdo. Depois da pandemia, todo mundo passou a assistir mais TV, mais programação, digamos assim, tipo vídeo. E tem assim, tá com muita coisa. Antigamente, você tinha... se você era um produtor de conteúdo de nicho, né? Talvez não fizesse tanto sentido, dependendo daquilo, porque era caro para distribuir. Hoje em dia é barato. Então, hoje tem nicho de tudo quando chegou a hora dos conteúdos de nicho brilharem. Porque então. Por isso que eu falo que é democratizar. Até mesmo quem faz aquele conteúdo que é muito específico. Por exemplo, um conteúdo de filme de terror para adolescente. É uma coisa muito específica, né? Até isso você tem hoje canais especializados nisso. Tem venda de gado. É isso, a venda de gado tem um monte. Muito. muito. Eu era viciada antigamente em coisas de antiquário, vendo na madrugada. Também tem bastante, ainda vejo. Também, adoro também. Adoro, sou viciada. Melhorei agora. Mas, assim, na tua carreira internacional, você também tinha uma questão comercial. Assim, tu tens essa veia comercial aí dentro de ti. Sabe, Tati, que eu trabalhava numa unidade de negócios, né? Que era negócios, né? Era business, era comercial. No entanto, o meu cargo era muito mais de operações. Isso no começo, até a metade da Globo, né? E aí, depois que eu já estava, digamos que, dominando a parte de operações, aí eu comecei a me soltar um pouquinho mais para ver um pouco mais de formas de como receber, de como monetizar e etc. Quando eu saí da Globo, eu resolvi abrir uma empresa de consultoria. Porque eu realmente não sabia. Depois que você trabalha numa empresa tão grande, né, e com tantos recursos, e onde você literalmente vive dentro daquela empresa, você não olha muito para fora. Né? Você não sabe muito, você trabalha para a Globo ali. Eu não estava olhando para outras empresas, outros concorrentes. Então, eu falei assim, o que eu vou fazer agora? Vou montar uma empresa de consultoria, vou voltar para o Rio de Janeiro, que eu estava morando em São Paulo naquela hora, e eu falei assim, vou ajudar empresas de fora do Brasil que querem montar produtos aqui, querem montar uma empresa, querem distribuir seus produtos, ou querem aumentar a capilaridade aqui dentro. E eu já trabalhava como cliente de uma empresa do Grupo MediaPro, que é um dos maiores grupos de mídia do mundo. E eu comecei a trabalhar com essa empresa como consultora, deu super certo. Hoje eles são super grandes, têm vários contratos. E aí fui pegando contratos bons. Peguei a Curiosity Stream, que muita gente de repente conhece, que é um canal que foi do mesmo fundador, foi fundado pela mesma pessoa do Discovery Channel. Peguei também uma oportunidade da Roku. A Roku queria entrar no Brasil, não tinha entrado ainda, e eles me contrataram para ajudar em pesquisa de mercado, fazer as primeiras parcerias, fazer todo o go-to-market. E assim foi. E aí eu falei assim, tá faltando agora a parte de publicidade, porque eu sempre tive um sonho de entrar em publicidade, mas é um mercado muito pequeno, né? E aí eu falei assim, eu fui cavando, quando eu encontrei uma EdTech, aí eu falei assim, agora eu vou ficar nesse mercado durante um tempo, pelo menos, porque realmente eu gosto. Antes da gente falar da Abbott, conta um pouquinho da tua função hoje nessa EdTech. Tá. Então, eu iniciei nessa nova empresa que se chama Edsmovil há 2 meses. Não, menos de 2 meses um pouco. Qual é a minha função? Eu sou diretora executiva de novos negócios. E eu entrei nessa empresa para formar
ajudar a montar o produto de CTV dentro dessa EdTech. Porque ele já tem outros tipos de mídia. Retail Media, Mobile, já monetizam áudio, DOH, todos esses formatos de mídia. Mas como que monetiza áudio, gente? Me explica. Explica aqui pro nosso povo. Da mesma forma como você assiste uma rádio, não vem um comercial dentro da rádio? Vem. É assim que monetiza. Tem Comercial dentro da rádio, no seu feed. Ou podcast também. Caramba. Aí, ó, já vou pegar o teu podcast e mandar pra lá. Pronto, precisamos Tudo é de negócio. umas parcerias. Mas, assim, então, hoje, o que a gente está vendo aqui para o nosso público? Existem diversas outras formas de chegar ao seu público através de publicidade, né? Existe Sim. aquela publicidade tradicional, que obviamente ela nunca será abandonada, e o Brasil é o precursor, muito bem premiado no mundo todo, mas também nessas plataformas em áudio, streaming, aquelas da TV do elevador, também pode chegar de uma forma muito mais efetiva no seu cliente, é isso? Sim, sutil. Ou então você pode fazer uma campanha omnichannel, onde você pega todos os canais e você trabalha com esse cliente em todos os canais. Imagina você chega no elevador, você fala sobre o Tech Stack. Você abre o jornal, você vê uma matéria do Tech Stack, você vê na televisão, você vê uma... Eu preciso estar lá no Tech Stack. Uhum. Então, é claro que... né, precisa de estratégia. Precisa de estratégia, né? Não é tão simples, pode não ser tão simples assim, mas hoje em dia você consegue sim abranger todos esses tipos de mídia. E eu estou nessa empresa, né? Fui contratada justamente para montar esse ecossistema no Brasil. Como eu sempre trabalhei com a parte dos aplicativos, né, que a gente chama de publisher, eu sempre trabalho com os distribuidores, então com as plataformas. Então, minha responsabilidade é fazer, primeiramente, trazer as plataformas, Brasil, América Latina e outros países, para dentro da empresa, do ecossistema de CTV da empresa, ajudar a montar o produto, né, para que esse produto se conecte também com os outros tipos de mídia, com mobile, com DOH, com web, com áudio e etc. Que incrível, olha, precisa de 4 horas para você ensinar aqui pra gente a diferença entre todos eles, porque nós, clientes, pessoas, somos impactados, influenciados por diversos tipos de ads e a gente sequer percebe. E quando vê, já está comprando. Já está comprando. Já está, coisa que eu nem sabia que eu queria. Isso. Mas eu digo que o algoritmo ele é perfeito para mim, porque ele mostra tudo que eu quero, gente. E assim, eu acho que o futuro próximo, né, já acontece em alguns casos, sim, só que cada vez mais a gente vai ver os casos onde, por exemplo, se eu tenho a base de dados de tudo que foi comprado no Magazine Luiza, eu sei que você comprou. Então eu sei, por exemplo, se você comprou fralda, você não vai comprar uma viagem para Bali, porque se você está comprando fralda todo mês, é porque você está com um filho pequeno em casa. Mas você vai um potencial comprador de chupeta. O que eu faço? Eu mando uma publicidade de chupeta para você na televisão. Nossa, é genial. Isso é genial. Então, os comerciais, cada vez mais, estão deixando de ser só aquele negócio que você quer pular, que você não quer assistir porque não te interessa, para ser alguma coisa que faça sentido para você. Que faça sentido para você comprar, para você ter vontade ou necessidade de fazer aquela compra. Isso que a gente estava falando, ninguém mais tem tempo para perder. Ninguém mais assiste o podcast inteiro. Vocês fiquem aí, tá? Não, olha só, a mamãe vai puxar a orelha. Mas assim, as pessoas estão viciadas em cortes e a gente também não quer ver publicidade que não tem nada a ver com a gente. Isso, exatamente. E falando assim de vídeo, assim, tipo, só como curiosidade, uma reflexão aqui, né? A gente assiste corte, né? Todo mundo quer assistir cortes. E ninguém tem mais tempo para assistir 1 hora, 2 horas de podcast. Imagina a criança. Imagina pré-adolescente. O que eles querem ver? Eles querem ver shorts do YouTube, eles querem ver TikTok o tempo todo. Então, é uma reflexão aqui para o mercado de vídeo, como é que vai ser daqui a pouco. Lá em casa a gente está tentando segurar o máximo, né? A Antonella tem 5 anos e a gente tenta tirar o YouTube para botar mais filmes, para ver se não fica também trocando de estímulo o tempo inteiro. Mas são outros cérebros. As crianças já estão aqui, ó. Já. 1 milhão na nossa frente. Mas conta, agora chegamos na Abut. A Abut é a associação brasileira que cuida dos streamings, das empresas de streaming. O que já existe uma tendência mundial
e que você preside com maestria, viu? Temos uma mulher na presidência, inteligente, além de tudo, linda. A japonesa mais bonita da TV. Sabrina Sato tenta correr atrás para ver se chega lá, mas assim, com muito esforço. E a gente acompanha de perto a tua carreira e bate palma e se orgulha e torce, mas ser presidente de uma associação tão relevante e tão cheia de inovação não deve ser fácil. Conta pra gente como que chegou lá. E sem fins lucrativos, que é bom falar isso. Então, fazer isso pelo amor. Pelo amor. Bom, na verdade, eu achava realmente que o mercado de streaming está mudando muito, né? A gente tem diversos fatores que estão acelerando. Eu não vou falar que é migração, né, de outros tipos de mídia para o streaming, mas acelerando uma maior número de views do streaming. E o que acontece? A gente ainda está muito cru em relação a leis, a legislação, a regulamentação, a pirataria, assim, tipo, tá tudo meio... A tributação. Tributação, tá tudo meio, assim, tipo, ainda... Tá todo mundo, não queria usar uma palavra aqui, mas assim, tá todo mundo levando, né? E vamos ver como é que vai ficando e vai se encaixando. Então, e por outro lado também, né, o cenário global, né, e o nosso brasileiro e América Latina, ele não está muito favorável para você. É uma empresa que eu falo para todo mundo, se tipo, você está com ansiedade, o pessoal que monta uma plataforma de streaming, monta um canal, quer começar a monetizar em 2 meses. E eu falo assim, gente, assim, tipo, você compra a melhor franquia. Quanto tempo você vai demorar para você ter o seu retorno de investimento? Demora um pouco, né? Você não consegue, você não compra uma franquia achando que você vai ter todo o seu retorno de investimento em 8 meses. Então, espera o tempo de até você atingir a maturidade do negócio. Mas eu vi que todo mundo queria fazer negócio, aquele desespero, um atropelando o outro, nem todo mundo entendendo o que estava acontecendo no mercado, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. E a ideia é que, como é que a gente faz todo mundo ganhar dinheiro? Todo mundo tem que ganhar dinheiro, porque senão daqui a pouco a gente tem muita gente desempregada na rua. Já tem muito desemprego por conta de inteligência artificial. Então, como é que a gente faz, né, para a gente poder ajudar o mercado? Eu sou uma apaixonada pelo mercado. Veio um convite para eu montar uma chapa para o presidir. Na verdade, eu nem queria, porque eu falei assim, vai ser muito trabalho. O pessoal, não, vai ser pouco trabalho. Mas aí eu resolvi encarar, montei uma diretoria, e eu acho que esse foi o grande segredo. Eu montei uma diretoria que era, obviamente, de pessoas que eu confio não somente pessoalmente, mas também profissionalmente. Todos ali são profissionais sensacionais, maravilhosos, que se destacam em suas empresas e que realmente querem trabalhar para que o mercado fique melhor e que tenha oportunidade para todo mundo. Então, a ideia da Abots estamos montando uma comunidade de OTT streaming no Brasil e agora estamos indo para a América Latina também, que eu acho inédito, que a gente está conseguindo. A gente começou a ter muito pedido para a Abots participar de eventos fora do Brasil e fazer um movimento parecido com o que a gente está fazendo aqui. Então, a gente está indo para a América Latina também. Ai, que bom, mas eu acho também que também são as iniciativas que vocês têm colocado em prática, que não é só uma questão de representativo, mas como é de atitude, como o Streaming Academy. Isso. Explica um pouquinho pra gente, porque o Streaming Academy, a gente vê hoje um potencial de novas profissões dentro na área de streaming que, por vezes, o jovem vai ficar muito mais interessado, vai brilhar muito mais o olho, que aquilo é palpável, é o dia a dia dele trabalhar, se inserir nesse mercado de forma efetiva e ajudar o crescimento do Brasil. E uma vez que você entra nesse mercado, foi o que eu falei, a cachaça. Você não consegue sair, porque é muito legal. Você vê o que você está fazendo, basicamente, na tela da TV. E assim, o Academy, ele surgiu, na verdade, de uma ideia, né, e da necessidade que a gente está vendo do mercado de se educar, né, da gente evangelizar o mercado em várias frentes, né? Tem a frente, assim, tipo, pessoal, como é que eu monto um canal? Como é que eu faço produção? Produção de um programa para streaming é igual a produção de um programa para broadcast? Claro que não.
É totalmente, assim, tipo, se você fizer na minha igual, você Não vai dá falir, certo. não dá certo, é diferente, né? Então, tem várias dúvidas, né, que o mercado hoje tem, os estudantes têm, eu sei isso porque eu já falei, já fiz palestra com a ESPM, então, por que não juntar tudo isso, e principalmente na questão de monetização, tá? Existe uma grande confusão ainda, como é que a gente faz, o que pode monetizar, como que é, tem muito jargão, tem muitas siglas da monetização, então, o que é isso tudo? Então, eu falei assim, gente, vamos ajudar o mercado a entender um pouco mais como é que funciona todo o ecossistema, e é claro que a gente tem, né, é muito fácil você fazer isso por dentro de uma associação, então vamos montar aqui dentro uma vertente, uma vertical de acadêmico. Chamei uma pessoa do mercado de streaming, mas que tem uma intimidade muito grande com o acadêmico, que já dá aula, que já trabalha com a PUC Paraná, para montar o programa de cursos, que cada um vai ter vai tratar um assunto diferente, a gente pode ter um curso EAD, pode ser um curso híbrido, e para que a gente possa começar a fazer essa movimentação logo no mercado. É claro que a gente tinha que começar de alguma forma, começamos fazendo um evento presencial no ano passado em São Paulo, Legal. foi muito mais gente do que a gente imaginava, lotou a casa, esse ano estamos fazendo de novo, então essa que é a ideia, é que a gente possa fazer essa educação do mercado, né, e poder ajudar quem está na faculdade a começar a trabalhar com vídeo. Essa Não, é a porque, ideia. assim, trabalhar com vídeo não é fazer dancinha do TikTok. Não. Mas Não. o povo tá ganhando dinheiro ainda. Tá. Tá, então, mas assim, trabalhar com vídeo não é isso. É uma profissão que ela, se souber monetizar, é uma profissão, é a profissão do futuro, onde as pessoas querem estar. Hoje a gente tem um super cuidado com a imagem, e trabalhar com vídeo não é só aqui apresentar o podcast, a gente tem todo um staff que faz isso acontecer, né? Tem o pessoal do estúdio, o pessoal da câmera, o pessoal da luz, o pessoal do roteiro, o pessoal, né, que pode. Da edição dos cortes, o pessoal que faz as redes sociais, tem todo um processo com várias etapas que às vezes você está assistindo e você nem percebe. É uma super geração de emprego, é o que a gente precisa no Brasil. Mas, pegando esse seu gancho, normalmente os profissionais do streaming é um público mais masculino. Né? A gente vê profissionais, são homens que trabalham nessa área de tecnologia, na área de edição. A gente vê as mulheres um pouco no ads, mas no staff, ali na operação, é um público masculino. Vocês têm feito alguma iniciativa para inserir as mulheres? Perfeita colocação, Tati, é exatamente assim. E eu sempre, é engraçado, porque todo congresso que eu vou, e assim, tipo, hoje eu tô até singela de preto, né? Mas eu vou para congresso num pouco cor. E aí, meus amigos têm uma foto minha que eu sempre olho e eu fico rindo, porque é um congresso, uma feira, na verdade, com um stand, deve ter uns 30 homens de terno escuro e um ponto vermelho no meio de todo mundo, sou eu, tipo, de vestido vermelho. E mais nenhuma mulher, porque realmente é um mercado muito masculino. E aí, pensando nisso, um dia eu estava numa dessas feiras e, assim, tipo, olhando junto com uma amiga minha também do mercado, falando assim, nossa, como tem homem, não tem mulher. E se a gente montar um grupo feminino de mulheres de streaming, que na verdade não é streaming, mulheres que trabalham para o vídeo, né? Que trabalham para o vídeo. Por que a gente não monta esse grupo aqui para ajudar não somente a empoderar, para poder juntar esse pessoal e contar história? E aí a gente começou a estudar. Existe um grupo parecido nos Estados Unidos, né, que ele é muito grande, se chama Women in Streaming Media. Existe um grupo amplo de mulheres profissionais executivas, se chama Rise, na Europa. Assim, por que não a gente não monta um para a América Latina? Então, neste momento, a gente montou o Streaming Ladies, Que lindo. que a gente fala que é Empowered by Abbots, porque é claro que você não tem que ser associado para participar do grupo, mas a Abbots coloca toda a alavancagem do Streaming Ladies, é uma iniciativa Abbots, e qual é a ideia? Que a gente tenha uma representante do Streaming Ladies em cada país. Então, em cada país, a gente vai ter, da América Latina, a gente vai ter uma pessoa, né, uma presença feminina, uma liderança feminina, para que possa tocar a pauta localmente. E assim, a gente já fica com essa pauta global se integrando nesses dois grupos. Essa é a ideia do Streaming Ladies. Maravilhosa. Então, você que está assistindo a gente, olha, que você gosta desse mercado de streaming e não é só ficar trocando
ali no controle remoto, mas da produção e desse conteúdo, dessa quantidade de dinheiro que circula neste mercado? É muita grana. A área de publicidade dá muito dinheiro, né? E por isso que todo mundo tá, tipo, eu quero fazer conteúdo baseado em publicidade também, porque publicidade, o mercado publicitário está só crescendo e o bolo do streaming também. Então todo mundo tá ali. Por isso que tá todo mundo, a gente tá com muita pauta dentro da Abbots. Eu vou até, assim, tipo, pedir para vocês darem uma olhadinha no nosso LinkedIn, que é o Abbots com um B e ABOTTS. A gente também tem um canal do YouTube, onde a gente faz algumas entrevistas com profissionais da área. Assim, tipo, a gente começou o nosso podcast há pouco tempo. Então, a ideia, nesse primeiro momento, é entrevistar pessoas do mercado de streaming. E, obviamente, depois a gente vai abrir para outros interesses do mercado executivo, do mundo executivo. Foi assim que a gente começou também. A gente só falava de tributos. A gente fez, acho que 8 episódios de tributos. Até que o terceiro viralizou, foi um sucesso, com a Ana Lúcia do Atacadão. E depois a gente trouxe o professor Pastana, que eu gravei com ele ontem, que é o presidente da 12ª Junta de Recursos da Previdência Social, falando sobre o burnout dos professores. Nossa. Aí viralizou 4 milhões de views, 5 mil comentários positivos, e a gente entendeu que o nosso público queria, sim, falar de tributos, queria entender do que a BMS faz, mas também queria entender quais são as pessoas que a gente lida. Porque no final é tudo escuta e tudo são pessoas, né? Então é só a gente linkar. E eu vejo também o pessoal que quer muito saber... A pessoa, quando assiste um vídeo, né, ela se coloca num lugar ali, né, como se ela estivesse ali dentro da sala, que ela quer conversar, né, e é assim, tipo, quando você trabalha a gente está falando de streaming, que é uma coisa muito interessante, pra gente ficar falando de números, claro que é interessante, eu quero saber quantos canais que existem hoje, quais são os conteúdos, como que eu acesso os conteúdos, como que eu acho, qual é o controle remoto, é muito interessante, mas mesmo assim ainda é muito nicho. E quando eu sou um executivo, eu quero saber, assim, tipo, não somente como que eu chego lá, como é que eu trabalho, como é que é esse mercado, mas eu quero saber, assim, tipo, o que o executivo faz para estar ali? Ou o que assim, tipo, a gente tem o pessoal lá o meu diretor de produto não gosta que eu fale, mas a gente tem uma subsérie que chama Café com CEO, não briga comigo, Serafim. Assim, Café com CEO. Porque as entrevistas que a gente faz com CEOs é justamente para quê? Para entender como é que é a sua rotina. E para a pessoa que está começando agora ou que não está começando agora, o que ela faz para chegar até onde você... O que você faz de diferente para você ter o sucesso que você tem? Como é que a gente faz isso? Então, todo mundo quer saber no final das contas, né? Então, assim, tipo, nesse momento o podcast está sendo exatamente para isso. Mas, além de fazer, ele vai falar assim, olha, cuidadamente para a gente não pirar. Então, assim, tipo, o que eu preciso, então, dar para um profissional para que ele não pire a mente? E aí, a gente, obviamente, vai começar a abrir. Então vamos lá. Novidades para o próximo ano já temos? Além de segurar todos esses pratinhos. Novidades Yasuê, novidades mercado. Yasuê. Novidades Yasuê. Nossa, a Yasuê também tem um terceiro prato que eu fiz uma JV com uma joint venture com uma amiga, eu só faço negócio com amigo, que eu possa confiar, porque eu não tenho 100% de organização de tudo, então eu só faço coisa com amigo, porque eu não gosto de ficar olhando o contrato. Então eu tenho JV com uma amiga, que fica em Miami, e o que a gente trabalha? Internacionalização de conteúdos brasileiros, basicamente canais, a maior parte dos canais. Então a gente já tem alguns canais que a gente representa, por exemplo, os canais fechados da Band, Fish TV a gente está assinando, Canal Rural, a gente assinou, posso falar, e alguns outros que a gente está em processo, para que esses canais vão para plataformas dos Estados Unidos também. Nossa, e lá mercadão. Monetiza. Pois é, e lá monetiza bem, porque lá esse processo dos canais por publicidade já está um pouco mais maduro, né? O mercado já está mais amadurecido, tem mais dinheiro envolvido, e é claro que todo mundo que está aqui está produzindo, fala assim, claro, eu quero meu conteúdo lá também, né? Então, por que não ganha em dólar? Exatamente. Então, e para o mercado? Temos algum spoiler para trazer aqui para a gente? O que está acontecendo? Tem alguma mudança acontecendo ou ainda as pessoas estão caminhando assim... Vamos ver o que vai acontecer.
Então, tirando as questões de legislação, demoram bastante, né, de regulamentação. Então, não vou nem falar isso, porque não é uma novidade que vai acontecer, ela vai ficar acontecendo ao longo do tempo, né? Mas eu acho que em relação à publicidade, em primeiro lugar, acho que a gente vai ter um número maior, cada vez mais, de plataformas de streaming, tá pipocando mais. Eu não tenho condição. Mas, eu não tenho vou te dar um exemplo. organização. Eu tô vendo um movimento grande até de youtuber indo pra TV conectada. Não estou falando saindo do YouTube. Acho que o YouTube sempre vai ter o seu lugar. É igual a TV aberta, sempre tem o lugar do YouTube. Mas por que não uma pessoa não pode montar também um canal dele e botar o canal na TV? Olha só, precisam envolver e fazer um marketplace das plataformas. Para eu poder escolher, assim, eu quero ver, minha filha agora tá viciada em Turma da Mônica. Botar Turma da Mônica, ele vai dizer, está lá, em tal lugar. Então, eu não tô fazendo merchan não, tá? Na verdade, eu nem tô ganhando nada com isso. Mas existe um app que até eu uso sempre para você procurar, quando você sabe qual conteúdo você quer, você coloca, faz uma busca pelo conteúdo e ele te diz qual plataforma que ele tá. Tá bom, mas a TV já tinha que vir com esse negócio conectado, eu coloco ali Turma da Mônica, e daí já vem. Outra sugestão que eu quero, que eu sempre quis isso, eu já vou fazer uma torre de pedidos. Durante a pandemia, por que eu não pode ter uma rede social entre as plataformas? Por exemplo, eu queria assistir um filme com a minha mãe que está lá em Porto Alegre. Eu liga lá. Então, mas essa é uma ideia até antiga. Desde quando eu tava na Globo, tinha uma ideia dessa. Ai, então já bom, tem. Gente, só falta alguém botar pra bastante frente. tempo. Até existem, né, salas de exibição. Você consegue assistir um conteúdo dentro de uma sala. Isso existe, Tati. Você consegue. Consegue. Depois a gente tem que ver o que você quer. Me ensina a fazer isso. Porque eu queria... Minha mãe tá lá em Porto Alegre, vamos assistir a live Vamos assistir junto. Vamos assistir juntas. A gente podia assistir ali. Ótimo, não, exatamente. É como se você estivesse no mesmo lugar. Porque isso já existe. Já existe? Então, já. Olha só, não sei se você não sabia igual a mim. Espero que depois a gente coloca aqui, ó, nos comentários. Quem souber, coloca aqui no comentário e vão passando a dica um pro outro. Então a gente... Tu acredita que passou? Nossa, estamos passando a hora. Nem parece. Mas foi muito rápido. Eu queria te agradecer pelo entusiasmo. A gente vê o brilho no teu olho em tudo que faz. É tão bom a gente poder dividir aqui no Textec, que a gente recebe amigos com tanto carinho te receber aqui. Obrigada. Continua assim, multiplica. Animada, empolgada, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Com vários chapéus. Aí, assim que é a graça. É assim que funciona. E muito obrigada, a casa está aberta. Obrigada, Tati. Muito obrigada a todo mundo. Espero vocês ali no LinkedIn da Abots, no YouTube, dá uma olhadinha. Se quiser falar sobre monetização, fala comigo. A gente vai colocar o contato dela aqui nos comentários. Isso, no LinkedIn é super fácil de me encontrar. Assim, tipo, no Brasil não tem muita Yasui. Não tem muita Yasui no LinkedIn. Por isso que eu falo sempre, fico sempre brincando. Eu não posso fazer nenhuma besteira no mercado. É um nome muito difícil, só vai ter eu. Então, me procura que a gente fala sobre monetização. Obrigada. E para vocês, fica aqui o meu agradecimento especial. Estejam assim, que sempre conosco. Não esqueçam daquele meu pedido. Sinetinha, compartilhem, curtam os nossos posts, que sempre estaremos trazendo novidade dos mundos do negócio, das pessoas e dos tributos. Muito obrigada e até a próxima.